Oiê, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é uma make mais ousada de Natal, então vamos lá aprender essa make coloridona. Já limpei a minha pele e iniciei com a água micelar essa da Nivea, que eu gosto mais, que não deixa a pele tão esturricada de limpa. Em seguida eu venho com o Hidrafix da Desperoso, que o meu já tá bem no finalzinho, mas que tem um cheiro maravilhoso. Na parte de hidratação e preparação da pele, eu venho com esse hidratante da Make More e o meu primer da Smashbox. Base eu vou usar essas duas da Revolution, vou misturar a F10.5 com a F7, porque uma é muito clara e a outra é muito escura. Eu vou colocar 4 pinguinhos da mais escura e um pinguinho só da mais clara, porque não é um tom tão diferente da minha pele. Agora eu venho com a esponjinha, vou misturar essa base no rosto mesmo e vou aplicando. Eu gosto de aplicar em todo o rosto e deixar a parte abaixo dos olhos por último, porque como eu tenho linhas de expressão, ela acaba marcando. Então eu prefiro vir no final, só com a sujeirinha que sobra na esponja, só pra realmente ficar o tom uniforme entre o tom da base e o tom da minha pele. Não pra dar cobertura com a base e depois a gente vai voltar com o corretivo de iluminação, que acaba dando um pouquinho mais de cobertura e eu consigo cobrir esse pouquinho de olheira que eu tenho. Eu venho com o corretivo aquarela, na verdade eu vou usar só o 20, apesar de ter colocado as duas cores ali, eu acabei não usando. Eu geralmente não tenho costume de usar corretivo mais claro, só realmente pra fazer vídeo pra vocês que eu acabo utilizando essa parte de iluminação. Mas eu achei que esse tom de corretivo ficou tão próximo ao meu tom de pele, não fica parecendo aqueles branquiçados, sabe? Realmente parece um tom natural do meu rosto, gostei muito dessa cor. Em seguida eu já venho com o meu pó, esse é o da Playboy, e essa esponjinha que é maravilhosa para selar abaixo dos olhos, justamente para não marcar as minhas linhas de expressão e acabar ficando com aquele aspecto de mais velha do que eu sou. Agora aquela iluminaçãozinha básica no centro do nariz. Para o contorno mais escuro, eu venho com esse aqui, que é o Cacau da Maquiê. Eu gosto de vir com um contorno em corretivo, para depois vir acentuar com um contorno em pó. Eu acho que para vídeo, ele dá um destaque maior. Se você tem um rosto um pouquinho mais redondinho, que nem o meu, e quer deixar ele mais afinado, o contorno para o nosso tipo de rosto é da ponta do início da orelha até mais ou menos 2 dedinhos antes da boca. Eu gosto de vir com um pincel mais gordinho para fazer esse esfumado, que eu acho que se esfuma mais rápido e se espalha mais fácil. Contorno mais escuro feito, agora a gente vai selar essa pele. Como eu não tenho um pó banana, que seria o ideal para minha pele, eu venho com o pó translúcido da Playboy mesmo e um pó com cor que seja no meu tom de pele, para selar toda essa pele e não deixar nenhum tipo de marcação. Agora, para o contorno em pó, eu vou vir com esse triozinho da Boca Rosa. Pro meu tom de pele, eu gosto desses dois últimos tons dela, que fica perfeito no meu tom. Eu gosto de tirar um pouco do excesso dessa sombra, porque essa paletinha eu achei ela super pigmentada. E para não correr o risco de manchar a pele, eu prefiro tirar um pouco o excesso e vir trazendo a sombra aos poucos, né, do contorno. Eu gosto desse pincelzinho, que na verdade ele é um pincel de blush, mas eu achei muito bom e ele se encaixa muito bem para fazer a parte do contorno. Com a sujeirinha que fica no pincel, eu gosto de vir trazendo esse contorno para as têmporas, porque eu notei que seria o sombreamento do meu rosto quando eu tô sem maquiagem. Já aproveito a sujeirinha do pincel e faço o contorno do meu maxilar para parecer que eu sou mais magra, porque o meu rosto é muito redondinho. Pro contorno do nariz, eu gosto de vir com esse pincel, que é o 15 da Vult, que eu acho que ele se encaixa muito bem para fazer contorno, e sempre trago essa sombra pra sobrancelha para ter um acabamento mais bonito, sabe? O blush eu vou usar esse aqui também, do trio Boca Rosa. Faço aquela carinha de nojenta de metida e vou depositando aos pouquinhos também, bem aos pouquinhos, porque essa sombra é super pigmentada e ela é uma cor de rosado, mas ela tem uma leve partícula de brilho dourado. Por isso que eu gostei muito dessa sombra, porque ela se mistura muito bem com o contorno e com o iluminador. Eu gosto de vir com o primeiro tom, que é um pêssegozinho no nariz, pra dar aquele arzinho de queimada do sol. Eu achei tão bonitinha essa moda e agora eu peguei o costume de usar. Agora a parte mais interessante, que é os olhos. Eu vou usar essa minha paletinha colorida, que eu comprei na China mesmo. Eu vou usar os 2 primeiros tons de verde, que vai ser as únicas cores que a gente vai usar, mas você pode usar de qualquer paletinha que você tenha em casa. A base da nossa sombra vai ser o corretivo aquarela mesmo, e eu vou selar ele com um pouquinho de pó translúcido antes de depositar o primeiro tom de sombra.
Nós vamos iniciar com um tom mais claro. Eu vou fazer o esfumado diagonal primeiro e vou fazendo movimentos circulares e esfumar bem, porque essa vai ser a nossa base, a nossa primeira sombra. E depois que eu ver que tiver tudo bem esfumado, eu vou trazendo pro canto interno, mas tudo com muita calma, porque a sombra colorida, a chance de manchar é muito grande. Então, a mão sempre bem leve e bem devagar. Então, se você não tem tanta prática, eu digo pra você ir fazendo aos poucos e com calma, para não manchar, porque depois que mancha a sombra colorida, não tem mais o que fazer. Não sei tirar tudo e começar de novo. Como não queremos fazer todo esse trabalho 2 vezes, então lembre, com a mão bem leve e com pouca sombra. Eu vou trazer essa sombra pro cantinho interno do olho, quase até o final, que a gente vai fazer meio que um semi-cut crease, digamos assim. Feito o primeiro esfumado, eu volto com o pincel limpinho, dando o acabamento para ficar aquele esfumado infinito, sabe? Agora, eu venho com o tom mais escuro de verde, o pincel 132 da Dye Makeup, e vou iniciar ali no cantinho externo, e vou subir até mais ou menos o ossinho do meu côncavo, para vocês terem uma ideia de como se basear. Como o meu olho é bem pequenininho, eu venho com o primeiro tom quase na sobrancelha, porque depois, quando eu tiver com os cílios, ele fica mais visível e não fica aquela coisa escondida a hora que eu abro o olho. Então, eu gostei bastante dessa técnica, eu vi num curso isso, eu subi bem o primeiro tom e o segundo tom até mais ou menos o ossinho, e achei que realmente pro meu tipo de olho funcionou bastante. Então, é uma dica para quem abre o olho e perde toda a maquiagem, é aproveitar todo o espaço que a gente tem do côncavo. Para criar a transição entre uma cor e outra, eu venho com o primeiro pincel que a gente usou e vou esfumando só a bordinha do tom mais escuro, para que ele consiga ter essa difusão entre o claro e o escuro e não fique uma divisão vendo onde tá o claro e onde tá o escuro. Agora, com essa paletinha da Bruna Tavares, a cor luz, eu vou fazer a aplicação no canto interno com o dedo mesmo, que eu achei que entregou muito mais a cor com o dedo do que com o pincel. Então, eu vou dando batidinhas bem de leve para também não dar uma pigmentada tão grande que eu não consiga espalhar depois ou fique alguma mancha, sabe? E vou trazendo pro canto externo do olho, bem de leve, e não deixando uma divisão entre uma cor e outra, para que fique uma coisa bem degradê, e vou subir bastante essa sombra quase lá na sobrancelha também. E agora, a parte que eu mais amo, o glitter, né? Eu vou aplicar esse glitter, que na verdade é um glitter de unha, tá? Pra deixar a unha cromada. Eu amei isso nos olhos, ele fica uma cor muito bonita. E como ele é super fininho, eu vou aplicar o Fix, o Hydra Fix da Daisy Peroso, e vou aplicar com a mão mesmo esse glitter, e vou fazer a mesma aplicação que eu fiz com a cor luz da paleta da Bruna Tavares. Vou aplicar bem, dando um degradê entre o verde e a cor clara, e vou aplicando quase lá perto da sobrancelha também. Agora, abaixo dos olhos, eu vou vir com o pincel lápis e o tom mais clarinho que a gente usou, que foi a primeira cor de verde. E vou fazer um esfumado um pouquinho mais largo, mas eu venho com cuidado também para não manchar, e vou aplicando aos poucos e já esfumando esse primeiro tom. Agora, com o nosso esfumado pronto, eu já apliquei máscara de cílios e já coloquei cola e deixei secar bastante nos cílios antes de aplicar. Aí eu venho com uma pinça, colo primeiro o centro dos cílios, no meu centro do olho, e vou ajeitando as pontinhas e ajeitando os cílios junto com meus cílios, porque se você não ajeitar os cílios postiços com os seus cílios, ele vai incomodar no meio da festa ou no meio da noite, você vai querer arrancar ele. Então, você tem que ajeitar, deixar de um jeito que não vá te incomodar. Então, você vai ajeitando ali com a pinça mesmo, até você sentir que não tá mais te incomodando de jeito nenhum. E a nossa make está pronta, agora é só você escolher a cor do batom, pode ser desde o nude até um rosa, até um vermelho, se você for um pouco mais ousada, vai combinar com essa sombra que nós fizemos. E é isso, gente, a nossa primeira make de Natal está pronta, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o joinha de vocês, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal ou não me seguem no Instagram, corre lá e me segue, e até o próximo vídeo. Beijo de Natal da Ari.